A paz de Deus, a paz do Senhor, shalom a todos, graça e paz, né? Nesta noite, eu vim falar para os irmãos a respeito, irmão, da que o Senhor se não precisa que ninguém justifique Ele. Todo mundo nós sabemos esse, todos nós sabemos disso, né? Mas eu vim aqui falar para os irmãos que eu vou trazer uma palavra para os irmãos hoje que fala a respeito, não do dízimo, tá, irmão? Porque muitas pessoas estão cobrando a respeito de dízimo na igreja. E realmente, o dízimo na igreja não dá certo, irmãos. Não dá certo. Dízimo na igreja não dá certo, porque vai terminar afastando as pessoas. Como eu já falei em vídeo, e eu tô preparando um vídeo para os irmãos a respeito de dízimo, que tá lá em Ageu também, tem em Ageu, tem em Malaquias. É porque os irmãos, eles interpretam esse a respeito disso aí. Irmão, tanto é, meus irmãos, uma caratice das pessoas, os próprios pastores, os cientistas que estudam a Bíblia, irmão, eles sabem. Todos eles sabem a respeito do dízimo. Eles sabem que Mateus 23, irmão, Jesus não estava dizendo assim, vocês dão o dízimo, mas vocês deixam o juízo e tal. Não, irmão. Ali eles, pastor Elias Soares, César Cavalcante, tem vários pastores famosos aí, irmão, que eles quer traduzir esse Mateus 23 a favor do dízimo, para eles mesmos, irmão. Para eles mesmos. Porque se vocês perceberem uma coisa a respeito de dízimo, eu não vou falar de dízimo hoje, mas eu estou só dando uma palhinha. Dízimo, irmãos, dízimo está levando muitas pessoas para o inferno, principalmente os líderes que estão na frente. Estes já estão indo. Por quê? Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz que quando chegar naquele grande dia, vai dizer para o Senhor. Não precisa eu falar para os irmãos. Jesus vai dizer que não conhece eles. Afastai-vos de mim, né? Então, eles já estão fazendo isso aí. Agora, irmão, eu tenho uma coisa para falar para os irmãos. Todos, está lá em João 10, está falando que mercenário não conhece a voz da igreja, das ovelhas, né? O bom pastor, as ovelhas conhecem a voz dele. Que ele está falando ali é o próprio Jesus, irmão. Todos, irmão, todos. Ó, irmão, vou falar uma coisa para vocês, irmão. Todos nós que preguemos o evangelho, nós somos mercenários. Todos. Só porque tem mercenário do bem e tem mercenário do mal. Mercenário está lá em Apocalipse. Quando Jesus vier e trazer o galardão, vai dar a todos segundo a sua obra. Segundo a sua obra. Vai pagar segundo a sua obra. Então, ali está falando de todos que pregam o evangelho, irmão. Ali é o galardão da vida eterna. Aí o galardão vai para quem? Vai para aqueles que estão pregando o evangelho certo, que não está correndo atrás de dinheiro, não está correndo atrás de ganância, não está correndo atrás de nada. E vai ter o mercenário que vocês sabem, são lobos vestidos de ovelha, né? Então, é isso. É muito fácil nós entender a Bíblia, irmão, muito fácil. Vai ter os mercenários que vai ganhar a salvação e vai ter os mercenários que vai perder, irmão. Jesus fala também lá em 10 de João que não adianta. Não adianta, o mercenário vai fugir quando vier o lobo. Por quê? Porque não adianta eu morrer por alguém, irmão. Eu não vou salvar ninguém. Ninguém, vou morrer pelo pastor, o pastor vai morrer por alguém. Não vai salvar, não adianta. Entendeu? Então, irmão, eu vou trazer uma palavra aqui, irmão, a respeito. 26 de Mateus, irmão, que diz que o Senhor não pega testemunho ou quem falou dele, ele não serve para ele, irmão. Ele falou do próprio João Batista, olha. Mas porém, ele fala assim, mas porém eu vos digo, para que vos salvar-vos, para que vocês escutem ele, para que vocês sejam salvos a respeito da pregação de João. Jesus falou, o testemunho dele não merece. O testemunho é do meu Pai. Ele fala, o testemunho é do meu Pai. Já era. Então, irmão, eu vou falar a respeito disso, irmão, porque, irmão, o diabo não teve nada a ver com a morte de Jesus. Foi ele mesmo que falou. Não estou lembrado agora que ele fala assim: eu dou a minha vida para depois tomá-lo. Este mandamento eu peguei do meu Pai. Então, irmão, o diabo não teve
chance na morte de Jesus. Ali foi o próprio Jesus que deu e depois tornou tomá-lo. Então, aí ele fala, aquele que crê, eu vou chegar nessa palavra, irmão, mas eu vou explicar aqui que, irmão, fala assim, arrumaram, é igual o Nabote, irmão, Nabote lá que, que Jezebel tomou a vinha dele lá, que arrumou 2 testemunhos falsos, né? E fizeram testemunho falso contra ele, e ali Jezebel tomou aquela planta de uva ali, que estava na frente do palácio ali pro rei Acabe, que todo mundo sabe, mas foi através de falsos testemunhos, irmão, por isso que eu falo, irmão, se alguém chamar você para dar um testemunho falso, pode ganhar o dinheiro que for, não vá não, irmão. Porque você vai pagar aqui em cima dessa terra mesmo. Você paga aqui e por fim você vai perder a salvação. Você pode estar dentro de igreja, você pode estar em ajuntamento de profeta, pode estar onde tiver, irmão. Entendeu? Então, não caia nessa. Ah, vamos testemunhar a favor de mim. Eu já fiz isso aí, irmão. Eu já fiz isso aí. Não vou negar, mas é quando a gente está na nossa inocência. Mas quando nós procuramos o caminho do Senhor, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós estamos com Ele, nós não tememos a isso. Se a pessoa for te chamar, vamos testemunhar, aí tu fala que eu tirava 20 minutos de almoço, e aí o supervisor já fazia isso, a voltar para o serviço. E aí a gente ia e confirmava. Então isso é um grande erro, irmão, na vida do ser humano, né? Então nós temos que ficar dedicado a respeito disso aí, para nós não cair nessa cilada aí do homem. Nós servimos Jesus, o Evangelho, e é por isso que eu falo, irmão. Esse daqui, irmão, é onde vai cair aqui que Jesus, eles arranjaram vários testemunhos para acusar Jesus Cristo, mas ninguém tem o poder de acusar Jesus Cristo, irmão. Eles acusaram, mas não cai o acusamento do homem em cima de Jesus. Não, irmão. Irmão, é fácil demais não entender a Bíblia. Sabe por que Jesus foi crucificado e foi julgado e foi dado por culpado? Foi por causa da própria boca de Jesus. Jesus falou, Jesus foi que falou, irmão. Não foi ninguém que condenou ele, não. Eu vou ler para os irmãos agora. Eu vou só procurar aqui na íntegra, viu? Veja, meus irmãos, muitos ali, os judeus, os saduceus, os fariseus, tudo procurou vítima para testemunhar contra Jesus. Mas não pegue, irmão. Olha por que Jesus foi. Ele mesmo se acusou. Se acusou, não, irmão. Ele falou a verdade. É por isso, irmão, que nós devemos estar com a verdade dentro de nós, do nosso coração, da nossa mente, irmão. Porque só funciona com a verdade, irmão. Eu vou ler para os irmãos aqui, uns versículos aqui, para os irmãos entenderem. Eu vou começar aqui do 59, irmão, e vou chegar no versículo onde que todos vão saber. Todo mundo já sabe, irmão, mas eu estou passando aqui, é só para alertar os irmãos. Por quê, irmão? Ó, por que eu vou falar para vocês aqui? Eu vou falar uma coisa aqui de Apocalipse que já está acontecendo, irmão. Tá? Hoje é quinta-feira, hoje é 23 de fevereiro, né? Dia 22, irmão, eu tava deitado aqui na minha casa e meu tio chegou na casa da minha mãe. Meu tio chegou, eu nem queria levantar da cama, porque tava chovendo, tava frioso aqui, Piauí, Pedro II, e ali eu não queria levantar, mas ali eu gosto do meu tio, eu ouvi a voz dele, eu ouvi a voz do meu tio. E aí eu levantei. Ontem era 3 da tarde, às 3 da tarde. Aí eu levantei no frio, fui lá, conversei com ele, peguei na mão dele, do meu tio, né? Ontem, irmão, 22, irmão, olha só. Mano, é triste, por isso que eu falo, irmão, o Apocalipse pode chegar para mim, pode chegar para você, irmão. Nós temos que estar preparado. O importante é nós ressuscitar com o Senhor. Apocalipse pode chegar na hora que eu morrer, o Apocalipse chegou para mim. É isso que eu estou falando pro meu tio. Meu tio é incrédulo, acreditava em várias coisas que não é de Deus, né? E ali eu fui lá, ouvi a voz dele, como eu falei para minhas primas hoje e tal. E fui lá.
dei a benção para ele, né? Que a gente é evangélico, mas a gente tem um respeito pelo próximo, né? Pelos tios. E ali eu dei a benção para ele. Ele falou: meu filho, você tem umas romãzinhas aí para me arrumar? Eu tinha 2 romãs na geladeira. Eu falei: tenho, tio. Eu tenho 2 romãs ali na geladeira, mas já tá uns 3 dias que tá meio seca do gelo. Não, eu quero. Aí eu dei e tal. Aí veio com os pessoal do Ceará, parente deles também, da família, numa D20, foi alugada a D20, vieram ontem. Parece que tava adivinhando, irmão. E ali, à noite, no dia 22 mesmo à noite, ele teve um infarto, ontem à noite, teve um infarto. E agora, irmão, hoje é 23, já é 10h30 da noite, 10h30 da noite, e chegou a notícia que ele faleceu. Ele faleceu, irmão. Tava bom, aparente, igual eu tô falando pros irmãos. Apocalipse pode chegar para mim e para você. Agora eu tava aqui, já ia gravar e aí chegou uma ligação, fui atender, minha prima falou que ele tinha acabado de morrer. E morreu lá na outra cidade, em Campo Maior. Questão de 80, uns 100, 200 e poucos quilômetros daqui. E ali faleceu. Tá vendo, irmão? O Apocalipse pode chegar rapidamente. Então nós temos que estar preparados, né? Então, eu vou ler aqui, 59, 26 de Mateus, irmão, 26 de Mateus, no verso 59 diz assim: ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todos os conselhos buscavam falsos testemunhos contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Tá vendo, irmão? 60 diz assim: e não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram 2 e disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e edificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti, depõe contra ele, fala contra Jesus. Jesus, porém, guardava silêncio e insistiu o sumo sacerdote, dizendo-lhe, conjuro-te, ó irmão, olha isso aqui, irmão, olha só, nenhuma testemunha acusou Jesus, mas não pegou, irmão. Jesus não era a hora de Jesus. Mas quando o sumo sacerdote perguntou, todos ali perguntaram, ali do templo, irmão, que vocês estão sabendo, quando fala edificar o templo em 3 dias, que fala, esse templo foi levantado em 43 anos. E tu vai derrubar e edificar em 3 dias. Por isso que eu falo, irmão. Por isso que as pessoas falam. Muitos falam, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Claro, irmão. A casa de primeiro que Deus não habitava, ele ouvia e via. Por quê, irmão? Por que está dizendo a primeira casa? Era no Velho Testamento que Jesus não habitava, mas ele disse para Davi, Davi, eu te prometo para ti, para teus filhos, para teus netos, para tua geração, se assim cumprir os meus mandamentos, que eu não estarei lá, porque lá não contém a minha presença, mas eu ouvirei e verei o que está acontecendo. O que significa, irmão? Ali a casa, quando falava com os profetas, falava com o sumo sacerdote, que podia entrar só uma vez ali dentro do templo, que tinha que entrar com a ovelha para sacrificar uma vez, o sumo do sacerdote tinha que entrar ali na casa do Senhor. Então ali ele estava ouvindo e estava vendo, irmão. Hoje, a segunda casa é maior do que a primeira, porque hoje Jesus está em mim, está em você. Essa é a segunda casa. Por isso que a segunda casa é melhor. Claro, irmão, claro. Está lá em Joel, que Jesus ia descer o Espírito sobre toda a carne. Toda a carne é só o ser humano que tem raciocínio, né? Então, irmão, quando o Caifás ali, irmão, o Caifás é o profeta ali daquele tempo que ele falou mesmo, ele profetizou na época. Ele falou, um justo tem que morrer por todos. Ele já tinha profetizado a morte de Jesus. E ele nem sabia ainda que era o Jesus puro.
Mas aqui ele pergunta assim, irmão, veja só. E Jesus, porém, guardando silêncio, instruiu o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tá vendo, irmão? Conjuro-te. Ele fala conjuro-te, não é esculambando, irmão. Ele tá falando, fala a verdade para nós. Eu peço a verdade. Que tu limpe nosso coração, se tu é mesmo. Pode ver, irmão. Todos queriam acusar Jesus. Acusou, mas esse acusamento do homem, irmão, não pega em Jesus, irmão. Podia acusar, como ele falou, eu estava no templo todo dia, vocês não me pegaram lá quando ele foi pegar Jesus em Getsemane. Não pegue, irmão. Mas aí, irmão, aqui, irmão, esse versículo aqui, 64 aqui, ela é muito forte. Escuta só, irmão. Olha o que ele perguntou se ele era o filho de Deus. Por isso que eu falo, irmão, nós devemos andar com a verdade. Nós devemos ser como Cristo. Andar com a verdade. Olha o que Jesus ficou calado, todo mundo julgando, ele ficou calado, não falou nada. Mas quando ele falou se tu era o filho de Deus vivo, olha o que ele falou aqui, irmão. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Olha só isso aqui, irmão, isso aqui é forte. Olha só o que ele diz. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então, olha, irmão, isso aqui Jesus já profetizou que ele vai voltar, irmão. Aqui, irmão, já tá profetizado lá em 1 Coríntios 15 também, que Paulo lê, irmão, o Paulo, pelo Espírito Santo, ele lia e já captava pelo Espírito Santo e já escrevia. Tudo que Paulo escreveu, ele tirou do Velho e do Novo Testamento, irmão. As cartas de Paulo foi isso. Ele traduzia perfeitamente. Agora eu te falo, nós podemos ser perfeitos igual a Paulo? Claro, irmão. Paulo tinha o mesmo Espírito Santo que é de Deus. A dispensação do Espírito Santo é nós, o último pão. O último pão só tem 3 pães. Eu sempre falo para os irmãos, 3 pães. O primeiro pão, Deus. O segundo pão, Jesus Cristo. E o terceiro pão, o Espírito Santo. Se nós perder o terceiro pão, a dispensação do terceiro pão, nós já era, nós vai ficar. Aí chama-se a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você dispensar o terceiro pão, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo, você já era. Então, irmão, quando ele fala isso aqui, irmão, ele já está dizendo, disse-lhe Jesus, o 64, irmão, o versículo 64, 26 de Mateus, o 64. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste, digo-vos, porém, que os vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus já profetizou ali, irmão. Se nós ler aqui, irmão, nós não devemos nem ter dúvida da ressurreição. Porque no 27 aqui, Jesus deixou a primícias da ressurreição dele. Aqui no versículo 27, no capítulo 20, 51, 52 em diante, ele já vai falar. Muitos ressuscitaram após ele. Por quê, irmão? Que ele está falando após ele? Que ele foi o primeiro a ressuscitar. Depois ele ressuscitou a velha aliança. Aqui, irmão, é como ele diz. Jesus Cristo, quando ele morreu, ele desceu às partes mais baixas, que ele passou 3 dias, que está lá nas cartas de Pedro também, de João, que ele desceu lá no inferno. Jesus desceu no inferno, pregou e foi buscar, irmão. Deus foi buscar, por isso que diz, muitos dos santos ressuscitaram após ele. Está escrito aqui, irmão. Pode ler. 27 de Mateus, acho que 52, 53. Então, irmão, quando Jesus... Aí, irmão, aqui foi que os judeus e os saduceus e os fariseus, que estavam tudo ali na frente, os poderosos, irmão, os poderosos que Jesus veio para salvar eles, e eles não quiseram, e o crucificaram, mataram, fizeram aliança com os outros, irmão.
Não podia nem fazer isso com Jesus, porque estava na festa ali dos tabernáculos, dos pães, não podia julgar ninguém. E os próprios judeus julgaram escondidos Jesus. Fizeram julgamento com Jesus a escondida. E esse daqui, irmão, foi um. Eles estavam fazendo julgamento com Jesus que nem podia. Eles fizeram a escondido das leis judaicas. Da lei judaicas ele não podia, mas eles fizeram. Né? Então, irmão, ele fala desse jeito aqui. Quando Jesus fala que eles iam ver, irmão, isso aqui é bom, irmão. E ele fala assim, Jesus fala assim, tem uma parte que Jesus fala assim, e todos os que os transpassaram verão, e todos os verão aquele que os transpassaram. Jesus, quando diz assim, irmão, é porque todos aqueles que viram Jesus Cristo em Jerusalém, na época que estavam matando ele ali, todo olho vai ver ele, irmão. Todo olho vai ver Jesus. Mas ali, irmão, ele já falou. Aquela geração é condenada. Aquela geração. Geração é aquelas pessoas que viram ele ali, irmão. Que nasceram e viram Jesus. Então, ele fala aqui no 65. Então, o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Está vendo? Aqui. Jesus se omitiu, não podia. Jesus não podia mentir, não, irmão, isso aqui. Aliás, Jesus nunca mentiu. Mas quando ele perguntou, podia trazer todo testemunho, irmão. Todo testemunho para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo é pau. É pau. Então não pega. Não pega, irmão. É igual crente firme com Deus. Não pega. Maldição, bruxaria. Não pega no servo de Deus. Eu mesmo não creio nisso aí, não. Eu não creio nisso aí, não. Eu não vou desfazer de uma coisa que não tem nada a ver comigo. Eu não vou pisar naquelas coisas que eu vejo, galinha vela, essas coisas. Eu não vou, não. Eu não vou porque isso nem passa em mim. Então, se eu vejo ali, eu passo reto. Se eu estiver no meu caminho, eu passo por cima ou desvio. Se der para me desviar, se tiver no meio do meu caminho, eu passo por cima. Passo por cima. Agora, se eu tiver desviar para não deixar aquelas coisas lá, deixa. Entendeu? Então, nós devemos ser como Cristo, irmão. Tu quer ser Cristo? Não, irmão. Jesus falou, nós temos que imitar ele e ser como Cristo. Então, aqui quando ele fala, para que nós precisamos... Aqui o sumo sacerdote que é Caifás, irmão, que ele profetizou mesmo, que tinha que morrer um justo por todos ali, ele profetizou pela boca de Deus, esse profeta aqui. Ele era profeta daquela época, está escrito, irmão. Está escrito, acho que em 19 de João, acho que é 19 de João, está profetizado, que ele profetiza ali. Então, quando ele fala isso aí, irmão, ele rasgou suas roupas, suas vestes. Então, irmão, ali, toda pessoa que dizia que blasfemava, irmão, ou que morria alguém da família importante, rasgava as suas vestes. Né? E ali rasgaram, todos eles rasgaram, ele rasgou, então todos os outros rasgaram, porque ele era o principal, irmão. Aí ele fala assim, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, aí no meio ele fala assim, que vos parece, e eles responderam, dizendo, é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe deram punhadas e outros embofetadas, punhadas e outros embofetadas, dizendo, ó irmão, olha isso aqui, irmão. No 68 ele vai dizendo, uns davam chute nele, outros bufetada, morro, chute, estava dando de Jesus, e outros diziam, profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bate? Olha, irmão. Olha para você ver como ser humano, irmão.
O ser humano teve a capacidade e o privilégio de ver Jesus. E eles liam as profecias, irmão. E eles sabiam que ele era o Messias. Está lá em 8 de João. Ele sabia que ele era o Cristo. Eles sabiam que ele era o Cristo. Então, aqui, eles batiam, davam murro em Jesus. E ainda eles perguntavam, profetiza quem é que está te batendo. Tirando sarro, né, irmão? Mas o Senhor vai vir, não é mais como um advogado, irmão. Ele vai vir como um juízo, irmão. E o juízo de Deus, irmão, e o juízo de Deus e de Jesus não passa, irmão. Não passa, não é... irmão, o juiz de Jesus, quando vier, irmão, os 24 anciãos, o trono branco ali, irmão, ali, vai ter ranger, choro de dente, irmão. Não vai ter nada, não. Vai ter escapatória, não. Porque as pessoas vão dizer assim para Jesus, não, Jesus, eu fiz isso, tudo de bom, eu tinha tudo, eu dei tudo, mas não vai ter, porque Paulo mesmo fala, ainda que eu ateasse meu corpo ao fogo e desse toda a minha riqueza para os pobres, ainda não tinha salvação, se não for o amor, irmão. O amor é o que prevalece, é o que vai nos levar à salvação, é o amor, irmão, pelo próximo. É o amor pelo próximo. Aquele que te feriu, se tu tem mágoa dele, pede perdão e segue tua vida, deixa a vida dele. Pede perdão e segue tua vida. Porque a oração de Jesus é aquele que pedir perdão e não perdoar, não será perdoado, irmão. Como é que tu quer entrar no céu se tu não perdoar? Tu tem que perdoar teu irmão. Teu irmão que eu falo é todos, irmão, todos, né? Então, é isso, irmão. E para resumir aqui, irmão, que diz que foi porque aqui, irmão, nenhum homem teve a capacidade. Aqui o próprio Jesus não negou-se a si mesmo, nem podia. Então ele falou a verdade. Uma verdade que nós devemos saber a respeito do Apocalipse. O Apocalipse vai acontecer para mim, para você, a qualquer minuto. Mas o Apocalipse está vindo, irmão. Se você ler eu não lembro agora que diz que Jerusalém é a videira lá, irmão, que diz, acho que é 20, acho que é 23 mesmo de Mateus, 23, não, 24 de Mateus. 24 de Mateus fala lá da videira que é ali o próprio Jerusalém, irmão. A própria Jerusalém, aquela não passará aquela geração. Não passará a geração que diz. Vou ler um dia para os irmãos. Vou explicar pelo Espírito Santo para os irmãos a respeito disso ali. Né? Então, irmão, para dizer, irmão, que todo homem, aqui, irmão, essa escritura aqui está dizendo que todo homem é mentiroso. Todo homem é mentiroso. Está lá em Romanos 3, eu vou ler para os irmãos agora. Então, irmão, ó, para você ver. Essas falsas testemunhas pode pegar para o ser humano aqui, em cima dessa terra e debaixo desse céu. Pode pegar. Falsos testemunhos pode pegar, mas você paga. Eu pago se nós fizermos esses falsos testemunhos para os outros. Por quê? Tá lá. Jezebel pagou 2 testemunhos falsos para Nabote ali, para dar a vinha ali para Acabe. Mas ela pagou caro, irmão. Vocês sabem disso aí. Mas para Deus nunca pegou, irmão. Então, ele mesmo, não é que Jesus se condenou, é porque ele falou a verdade. Nós temos que falar a verdade. Nós temos que andar com a verdade, que é o Espírito Santo, irmão. Olha aqui a respeito de que todo homem é mentiroso e é pó, irmão. O homem é pó, não tem nem capacidade não tinha nem capacidade de chegar perto de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo se esvaziou de toda a sua plenitude, de todo o seu poder para estar no meio de nós. No meio de nós, que eu falo que hoje nós temos o Espírito Santo, mas naquele tempo ali, né, Jesus se esvaziou do seu poder para estar como carne, verbo. Ó, irmão, Romanos 3, do início do 3, diz assim, ó. Qual logo vantagem dos judeus, ou qual utilidade da incircuncisão? Muitos em toda maneira, porque, primeiramente,
as palavras de Deus lhe foram confiadas. Irmão, aqui tem esse 3 aqui, esse verso 2, tem uma coisa muito forte a respeito, que todo versículo na Bíblia, se você for ler, tem em vários lugares. Mas esse daqui, irmão, ele está falando que os judeus, irmão, os judeus, eles querem ser um povo privilegiado por Deus. Porque Deus mandou a palavra para eles, irmão. Mas não tem nada de judeus agora. Não tem, irmão. Não tem. Se os judeus não virar igreja, não virar, que eu falo igreja que é Jesus, eles não têm salvação. Muitos, irmão, vou falar para você, muitos crentes hoje dizem que Jesus vai ter um povo remanescente, que é os judeus. Não existe isso aí mais não, irmão, não existe. Aqui dali que ele falou, quando Jesus falou ali o remanescente, era da velha aliança, que o próprio Jesus foi buscar alguns deles, que está lá em 27 de Mateus, que muitos dos santos que morreram naquela época ressuscitaram após Jesus. Ele está falando disso. Agora, se vocês, irmãos, se vocês souberem 23 de Mateus que diz, ali está profetizado, irmão. Ali está profetizado que judeus não têm mais privilégio. Não tem mais privilégio. Depois da morte de Jesus, não tem, irmão. Não tem. Eu provo para vocês na Bíblia. Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, que envia os profetas, e eles matam os profetas, mata quem Jesus manda, mata quem Deus manda. Eles matam. Ali já está profetizado. Jesus profetizou ali, irmão, que já era. Ali acabou o privilégio dos judeus. Se não virar igreja, todos os judeus têm que virar igreja. E a igreja é Jesus. A igreja é eu, você é Jesus. Então está profetizado. Esse 3 de Romanos aqui, verso 2 diz assim: muitos em todas maneiras, muita em todas maneiras, porque primeiramente a palavra de Deus lhe foram confiados. Está vendo? Deus mandou a palavra para eles, era confiado, mas eles tanto se confiam, se auto-se-titulam, que eles são remanescentes e são as províncias, as primícias de Deus. Não, irmão, foi. Sabe por que foi? Vou falar para vocês por que foi. Jesus falou uma vez assim, ó. Jesus falou uma vez aqui, os irmãos vão entender. Eu não lembro. Eu lembro de cor, irmão, mas eu não lembro onde está versículo, capítulo, eu não lembro muito, não. Muitas coisas eu não lembro, mas Jesus falou assim, ó. Muitos querem entrar pela lei. Jesus falou isso aqui, irmão. Jesus falou assim, muitos querem entrar pela lei, mas são poucos que entrarão. Por que Jesus diz ali? Porque muitos morreram pela lei, mas estavam com Cristo. Estava levando a lei certa. Por quê? Por que eu falo? Ali ele estava falando do Simeão, que pegou Jesus ali quando ele fez a circuncisão. Ali ele está falando de Maria, sua mãe. Ali ele está falando de vários profetas que ia ganhar salvação, que morreu ali antes de Jesus morrer. O ladrão da cruz foi um. Está profetizado lá em... O ladrão, irmão, você não sabe, o ladrão da cruz está profetizado, parece que em 66 de Isaías está profetizado a morte do ladrão da cruz. É porque nós temos que ler e entender. Eu vou ler um dia para os irmãos. Está profetizado ali em Isaías. Do ladrão da cruz, tá? Eu vou ler um dia para vocês. Então, irmão, os judeus acham que eles são um povo remanescente porque Jesus fala, porque Deus mandou a primeira palavra para ele, mandou, mas eles não quiseram, recusaram, mataram Jesus. E quer o quê, irmão? Irmão, preste atenção, irmão. Não vai ficar dentro de igreja sendo bobo, não, irmão. Me desculpa a expressão aqui, bobo que eu falo, irmão. É tu ficar escutando a conversa de pastor, de dirigente, que não conhece a palavra de Deus, irmão. Vai nas escrituras, eu falo sempre. Vai nas escrituras, irmão. Vai. Tudo tem. O que está no Novo Testamento que Jesus falou, está no Velho, irmão. Jesus falou numa parte aqui que diz: tudo que meu pai mandou, eu falei. Tudo que ele mandou, eu falei. Está escrito, irmão. Acho que está em 7 de João, em 8 de João também, 9 de João. Está tudo ali. Quando ele ressuscita ali aquele cego, ele está tudo ali também. Tá? É porque é muito grande aquele versículo. Não dá para você pegar os versículos certinho. Né?
E ali, irmão, olha aqui, o 3, aí o versículo 4, ele fala assim, do que nós estamos falando aqui, ele diz assim, ó, de maneira, ó irmão, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e vença quando fores julgado. Olha, tá vendo? Aqui Paulo está falando lá do julgamento de Jesus. Paulo está falando aqui, esse Romanos 3, verso 4, ele está falando lá do que Jesus falou para Caifás. Todo homem é mentiroso. Todo homem é mentiroso. E aí ele fala assim, ó, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro. Tá vendo? Só Deus é verdadeiro. Deus que eu falo aqui é a Trindade, irmão, que vocês sabem. Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo hoje, a dispensação do último pão, o Espírito Santo, que nós estamos a ter com ele. Então ele fala assim, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e os vença quando os fores julgado. Tá vendo? Aqui ele está falando que todo homem é mentiroso perante Jesus, perante Deus, e que seja justificado, que nós temos que buscar Jesus, temos que se arrepender para que a palavra de Jesus nos justifique, para que nós venhamos ganhar salvação. É isso que ele está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo. Diz assim, para que seja justificado em tuas palavras e vença quando fores julgado. Nós vamos ser julgados um dia, irmão. Nós vamos prestar conta com todas essas palavras aqui. Eu estou falando aqui, irmão. Nós somos pecadores, mas naquela época ali, que eles fizeram com Jesus, dando murro, dando pontapés e ainda pedindo para dizer quem era que estava batendo nele, tirando sarro de Jesus, irmão. Irmão, isso não é brincadeira não, irmão. Então, aqui ele está dizendo que nós temos que se humilhar a Jesus e seja justificado pela palavra dele, irmão. Nós temos que reconhecer Jesus, irmão. Tudo bem, irmão, que ali ele sabia que era Jesus, mas tinha os profetas que mandavam em outras pessoas, irmão. Pode ver, irmão. Pode ver, irmão. Olha aqui, ó. Lá no 9 de João, quando o cego foi ressuscitado, que os próprios judeus que mandavam na sinagoga, mandou ir buscar a mãe dele, o pai dele, e perguntar se ele era cego de nascença mesmo. E aí, sabe o que ela... Está escrito lá, irmão. Ela falou assim, não, pergunta tu a ele mesmo, porque ele já tem idade de responder. Aí está escrito assim, por que aí está escrito assim, ela falou isso porque que ele já tinha falado, quem ficasse falando em nome de Jesus, eles não iam entrar nas sinagogas, eles iam ser punidos, não iam entrar. Eles não iam poder entrar. E então ela falou, ele mesmo vai responder, porque ele já tem idade. E aí ele falou, sim, ele me curou e é bom que vocês não conheçam que ele seja profeta, que aí é que é melhor, porque ele me curou sem vocês saber quem era. Mas ele sabia que era Jesus. Então, irmão, hoje, as pessoas estão deixando a igreja. E naquele tempo as pessoas lutavam para ir para a igreja, para a sinagoga. Eles tinham medo dos pessoal só de dizer que ele não ia mais escutar a palavra de Deus, que era só dia de sábado. A palavra de Deus era lida só dia de sábado, está lá em Isaías 61. Olha só, irmão, olha a diferença. Naquele tempo eles brigavam, pagavam para ir para a igreja, para a sinagoga. Hoje não. Hoje as pessoas estão saindo. Né? Olha como está estranho. Estão saindo, né? Então, irmão, é isso, né? Eu vou ler mais um pouquinho aqui. É como eu falei para os irmãos. Que tudo que Jesus falou, ele falou que veio do seu Pai, de Deus. E aí, irmão, João 10, 15. Bom, a Bíblia é muito linda de você ler. Eu tinha passado uns dias, sem fazer esses vídeos. Deus dá muita coisa para você. O Espírito Santo te relembra muita coisa.
Mas a gente fica meio sem graça de fazer esses vídeos, porque a gente fala assim, já tem muito fazendo, mas tem muitos, irmão, que tá fazendo do modo errado. É como eu falei para vocês, todos nós somos mercenário, mas tem um mercenário que vai ganhar a vida eterna e tem um mercenário que não vai ganhar a vida eterna. O mercenário é que trabalha para Jesus. Então aqui, irmão, o falso profeta, o verdadeiro profeta está trabalhando, tudo é mercenário. Todos são mercenários, mas o mercenário do bem tem o mercenário do mal, irmão. É isso que acontece. É igual o falso profeta e o verdadeiro profeta. No final, ele vai prestar conta com Deus. É como eu falei para vocês. Deus fala, eu vou trazer o galardão segundo a cada um a sua obra. Ele está falando isso aí. O que é o, o falso profeta e o mercenário? É isso. Se você não levar a palavra na régua certo, aí você vai prestar conta, irmão. Aí você vai ganhar o galardão segundo a sua obra, ou você vai sair fora. Você vai chegar naquela hora lá que Jesus diz. Então, irmão, olha só, a respeito do que eu estou falando, que tudo que Jesus falou, ele falou que pegou do seu pai. João 10, eu vou ler o 15 em diante para vocês verem. Diz assim, assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Aí eu vou pular o 16, que todo mundo conhece esse 16, né, irmão? Mas eu vou ler que esse 16 é lindo. Diz assim, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Haverá um rebanho e um pastor. É igual eu falei para vocês nesse instante, irmão. Tá vendo? Olha como é bom você ler. Eu falei nesse instante para vocês a respeito dos judeus, que eles querem ser um povo abençoado por Deus, porque Deus guardou o mandamento para eles, mas eles não guardaram o mandamento de Deus. Mataram o seu filho. Então, eles falam que eles são remanescentes. Está aqui, irmão. Vai ter um rebanho e um pastor. Se eles não virar a igreja, se os judeus não virar a igreja, não tem salvação. Está escrito, Paulo, pelo Espírito Santo, ele fez muitas coisas, tem muito a respeito disso aí. Que ele fala, os judeus têm que virar a igreja e e os gregos têm que virar a igreja e os judeus têm que virar a igreja. Vai ser só um povo. Como eu falei para vocês, está lá no 23 de Mateus, os últimos versos lá, que Jesus acabou com os fariseus ali. Acabou. Então está profetizado aqui também e lá. Vai ter um só rebanho e um só pastor. Então vai ter só um povo. Não tem negócio de dois povos. Dois povos já era, irmão. Dois povos já era. Vocês têm que entender que dois povos já era. A velha aliança, como eu falei para os irmãos, Jesus falou, muitos vão querer entrar pela lei, mas são poucos. Poucos por quê? Porque poucos aceitaram Jesus, Deus ali, e entraram. Através, como eu falei para você, Simeão, Ana, a profetisa que está lá em 1 de Lucas, está lá. Quando se fala Simeão, e tem uma profetisa que chama Ana também. Está lá. Profetizaram a chegada do Messias, Jesus Cristo, criança, na circuncisão dele, irmão. Tá? Maria e essas outras pessoas. Né? E aí diz no 17, irmão, e por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomar e torná-la. Por isso, a letra é pequena, irmão, tá ruim de ler. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-lo a tomá-lo. Tá vendo? O diabo, ninguém, homem, não teve poder de julgar Jesus, nada. Ele mesmo falou, como eu falei para os irmãos ali, né, 26 de Mateus, verso 64 tá ali. Ele falou que ele era o Filho de Deus e que vinha, e que o homem ali julgou ele por causa dessa palavra de Jesus. A verdade, irmão, a verdade. Não foi homem. Não foi homem que foi dar mau testemunho dele, julgar ele, falso julgamento, falso testemunho. Não foi isso. Foi só isso aqui. Então,
Ele falou que deu a sua vida por nós para depois tomar ali. Ele falou, esse mandamento eu peguei de meu Pai. A morte, irmão, a morte que diz que a morte é o diabo, não teve o prazer de matar Jesus. Não teve, irmão. Foi ele mesmo. Ele mesmo, Jesus, deu para depois tomá-lo. A ressurreição nossa. Quem não crê na Bíblia, irmão, pode crer que tem ressurreição. Tá aqui. Tá? Tá aqui. E tá lá no... Aqui tá profetizada a ressurreição também. E lá em Mateus 26, capítulo 64, tá lá. Que Jesus disse que vai... Todos vão ver Jesus vir na sua direita de Deus. Está profetizado também, irmão. Muito lugar está profetizado. É porque os irmãos lêem a Bíblia e não entendem. Mas se você lê com calma, se não entendeu, volta lá, lê de novo. O Espírito Santo vai te lembrar e vai te fazer tu entender, irmão. Porque, irmão, eu vou falar mais uma vez para os irmãos. Eu já falei em alguns vídeos meus atrás, mas eu vou falar para os irmãos de novo. Todo aquele que lê a Bíblia, ele tem o Espírito Santo. Porque se você não lê a Bíblia focado, você não tem o Espírito Santo. Porque se você lê focado, você tem. Porque é o interesse de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Porque quem não tem, não se interessa pela Bíblia. Se interessa por voz de homem, de igreja, dentro de templos, de ajuntamento. Você tem que ter um interesse pela palavra de Deus, de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra e a palavra é Jesus. Então, se você não for na palavra, né? Então diz aqui no 19, tornou, pois, haver distensão entre os judeus e por causa destas palavras. E muitos dele diziam, tem demônio e está fora de si, porque o ouvis. Está falando, Jesus tem demônio, está fora de si. Por que nós ouvimos eles? Por que não ouvimos eles? Tem que ouvir, irmão. A palavra de Deus é forte. Mesmo que ele não quisesse ouvir, mas eles ouviam. Como está dizendo aqui. Por que vocês ouvir? Por que vocês querem estar lá perto dele ouvindo? Deus chama. Onde Deus está, chama. E 21 diz assim, diziam outros, estas palavras não são de endemoniados. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos de cego? Tá vendo? Chegou, nem sabia. Pode endemoniado abrir olhos de cego de nascença? Ele está dizendo aqui. Que está lá no 9 de João. Ele abriu o olho de cego de nascença. Então, irmão, como eu falei para os irmãos, que a primeira porta que Jesus abriu para anunciar o reino do seu Pai foi lá nas bordas de Canaã. O vinho que se transformou em água. Ali foi uma porta aberta para todos reconhecer Jesus. Todos que gostavam de Jesus ficaram sabendo que Jesus transformou a água em vinho. E ali foi a primeira porta que Jesus abriu para ser reconhecido. Por isso que diz, a porta que Jesus abre, ninguém fecha. E aquele fecha, ninguém abre. É essa, 10 de João. Aquele que entrar pela porta não é ladrão. E o que passar por cima do curral ou da porta, que não é a porta, é ladrão e salteador. Tá vendo? Então, tem mais uma palavra aqui, irmão, que diz assim. Que diz assim. Ó, irmão, essa palavra aqui, João 17. João, que escreveu o Apocalipse. João 17, verso 17, diz assim, ó. Santificai-vos na verdade, e a tua palavra é a verdade. Mais uma que Deus me deu agora e eu fui buscar para os irmãos. Santificai-vos na verdade, e a tua palavra é a verdade. A tua, a minha. Se tu tiver na verdade, irmão, o que tu falar é verdade. Por isso que Jesus não se omitiu nunca e ficou calado a respeito dos falsos testemunhos.
Mas quando eles falaram a respeito, conjuro-te, dize-me que tu é filho de Deus Altíssimo, e ele respondeu, irmão. E ali ele foi sentenciado à morte por causa daquilo. Não foi por causa do homem. Tá entendendo, irmão? Deus abençoe a todos e uma boa noite.